Bom dia, irmãos. É uma alegria para nós estarmos na casa do Senhor mais essa manhã e sermos conduzidos à palavra dele para que ele nos oriente, para que ele nos edifique. Aproveitando que nós ainda temos algum tempinho antes de nós começarmos, esse encontro da UPH, que o presbítero Paulo citou, é um encontro promovido pela Federação dos Homens aqui do nosso presbitério. Vai acontecer no próximo sábado, dia 28, não este agora, o outro, e é um momento para que os homens, mesmo aqueles que ainda não têm ligação com a UPH, mas possam também ouvir a palavra do Senhor, passar um dia juntos em comunhão, e assim possamos fortalecer os nossos laços. Os demais detalhes estão ali no nosso mural, os irmãos podem depois ter acesso a essas informações, tá? A SAF também vai promover o seu encontro, só que a SAF é um pouquinho mais chique, né? Elas vão para Avaré, vão para um encontro de mulheres bastante importante também. As inscrições já estão abertas, o parcelamento da inscrição também. Temos ali as informações no mural também. Momento em que nós nos movemos do nosso lugar para que nós possamos também aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor juntamente com os nossos demais irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias então, meus irmãos, para que nós possamos dar continuidade a esse momento de estudo da palavra. Nós estamos falando sobre o livro de Romanos, não é? E é por isso que eu gostaria que os irmãos abrissem ali, Romanos capítulo 14. Nós estamos começando esse capítulo hoje e eu quero convidá-los a ler comigo dos versículos de 1 a 12, para que nós possamos então continuar esse momento na presença do Senhor. Temos aqui Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 12. Os irmãos podem abrir e deixar abertas as suas Bíblias. Eu mesmo estarei fazendo a leitura para que nós possamos também meditar. Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Vamos ler o versículo 8, irmãos, agora, todos juntos? E aí você já pode guardá-lo também, para que nós o leiamos aqui ao fim do nosso momento de aula, tá? 14, 8. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que nos direcione, que nos ilumine nesse momento de estudo da palavra. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te somos gratos pela oportunidade de estarmos na Tua casa nesta manhã e te pedimos, Pai, para que aquilo que o Senhor tem a nos dizer seja claro, seja prático e possa ser assimilado pelas nossas mentes, de forma que vivamos de modo que agrade ao Senhor. Que o Senhor possa, Pai,
levar cativo a Ti agora todo pensamento, toda mente, todos os corações aqui presentes, e que nós todos possamos, ao compreender a Tua palavra e praticá-la, mostrar o Teu amor, mostrar a Tua bondade, mostrar a Deus os Teus atributos. Eu quero suplicar ao Senhor também, para que o Senhor possa, através de todos esses momentos de estudo que nós vamos ter, ser glorificado em cada um de nós. Que cada um de nós aqui possa desejar ardentemente o leite da Tua palavra. E que assim nós nos aquietemos e calemos o nosso coração diante do Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos aqui diante de nós um capítulo que já começa falando mal de quem gosta de comer legumes. Quem é que gosta de comer legumes? Só para eu saber. Então, a palavra de Deus tem algo a dizer sobre você. Olha o que diz o versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Tá vendo? Então, é lógico que isso não quer dizer absolutamente nada, tá, irmãos? É apenas uma brincadeira. Mas o ponto que está sendo colocado aqui é que Paulo está reconhecendo que no seio da igreja existem opiniões diversas sobre aspectos que não são fundamentais à fé, mas que diferem no que diz respeito à prática de cada um. Você vê, por exemplo, que o Antigo Testamento tem uma série de proibições sobre o que se pode e o que se não pode comer. E quando nós estamos no Novo Testamento, quando nós percebemos o contexto cultural mais rico, mais idólatra também, existem algumas questões que aparecem. É claro que Paulo está com essas coisas em mente em Romanos, ele desenvolve isso em outros lugares, mas apenas para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Digamos que você seja convidado para uma quermesse aqui em Itapeva. E nessa quermesse se servem comidas típicas que são dessa festa, são características desses momentos. E aí você acaba relutando, porque talvez comer daquilo possa significar um sacrifício a um ídolo, a um santo, ou a qualquer coisa nesse sentido. Os irmãos já ouviram alguma coisa parecida com isso? Se pode comer, se não pode comer. E eu gostaria de saber aqui, e irmãos, fiquem tranquilos porque a câmera está apontada só para mim, tá? Nenhum de vocês vai aparecer no vídeo. Quem aqui comeria dessas festas? Tranquilamente. Come assim, sem conflito de consciência, sem assim, problema nenhum. Quem come? Levante a mão. Pelo jeito não é uma coisa assim que eu acho que ia dar um pouco de problema, né? Tem alguém aqui que acha que não pode comer? Levante a mão e deixe levantada aí para eu saber. Aê, não precisa ter vergonha não. Muito bem. Vocês têm, o pessoal aí que diz que pode comer, vocês têm uma justificativa bíblica que possa embasar a prática de vocês? Só para eu saber como é que está. Quem diz que pode comer? Embase isso biblicamente, por favor. Não contamina o homem. É o que sai. Muito bom. Mais algum argumento, irmãos, que justifica o comer? Irmãos, só antes da senhora continuar, dona Esther, nós não estamos aqui num tribunal, tá? Nós não estamos discutindo, não estamos culpando, ninguém vai ser condenado ou disciplinado aqui hoje, tá? Nós estamos discutindo uma situação. Só isso. Aí, ao final do estudo, se você ainda tiver... Mas, pastor, pode ou não pode? Calma, tá? Mas, por enquanto, nós só estamos conversando. Pode falar, dona Esther. Não comer. Certo. Dona Daíse também aprendeu a não comer.
Pena que nenhum dos filhos da senhora está aqui para a gente perguntar para eles se eles ainda não comem, né? Mas seria interessante nós discutirmos isso. Mas, ali atrás, seu Nelson. Aham. Legal. Só um pouquinho. Luciano, você levantou a mão também? Pode falar. Você então não comeria? Presbítero Josivaldo. Não, comer. Comer. Você come sem culpa. Tá, beleza. Paulo, tô indo pela ordem das mãos, tá, irmão? Se alguém levantou a mão e não falou, só me faça um aviso aí que eu quero ouvir você. Paulo. Sim. Vamos abrir lá no texto, irmãos, que o Paulo está citando para... Certo. 1 Coríntios é o livro seguinte, né? Então não tem muito segredo, não. A gente está em Romanos, próximo livro, 1 Coríntios, capítulo 8. Aí o Paulo vai indicar os versículos e nós vamos ler. Uhum. Mas aqui a questão não existe comida sacrificada a ídolos, porque não existe esse Deus, não existe poder nele. Paulo argumenta dessa forma: uma vez que eu sei quem é o Deus verdadeiro e único, aquele que tem poder sobre o universo, eu posso comer ele de bem, porque ele criou todas as coisas. Então eu não tenho que me prender a isso. Quem se prende a isso é quem acha que tem poder no ídolo que está sendo sacrificado. Essa é a argumentação que ele desenvolve aqui. Uhum. Então eu costumo, já vem falar até brincar com em algumas aulas, se tem lá um despacho, encruzilhado, está quentinho, franguinho, farol, acabou de ser colocado, você está faminto, o que você vai fazer? Você vai ficar passando fome ou você vai comer aquilo ali? Dá graças a Deus e come. Ele é o Senhor, é Ele que fez, Ele tem poder sobre tudo. Então, Primeiro chuta. Ai, ai. dá graças a Deus, Ele é Senhor da nossa vida e do universo. Ele que faz tudo. Muito bem. Sim. Irmãos, podem falar, tá? Temos tempo. O presbítero Paulo me deu bastante tempo hoje. E até a final da Copa os irmãos vão sair. Fiquem tranquilos. Pode falar. Pois não.
Salmo 115, né? Não, pô, irmãos, é como eu disse, ninguém está sendo julgado, condenado, processado, a gente só está conversando. E a gente só está conversando porque o texto está nos apresentando uma situação que demanda discussão na igreja. É por isso que eu quis tratar desse texto aqui com você, não pela sequência natural, porque é isso que a gente está fazendo mesmo, Romanos, tal, versículo por versículo. Mas a grande situação aqui é que vocês repararam que na igreja, mesmo que nós concordemos em algumas coisas, nós discordaremos em outras. Vocês perceberam? Esse aqui é um assunto que nós não estamos numa só posição. Nós temos gente que defende dos dois lados. E Paulo agora está se voltando para essa situação para nos ensinar o que fazer. O que fazer quando na igreja nós tivermos esse tipo de situação, onde em aspectos não essenciais da fé, nós temos discordância. O que eu quero dizer com aspecto... Bom dia, irmãos. É uma alegria para nós estarmos na casa do Senhor mais essa manhã e sermos conduzidos à palavra dele para que ele nos oriente, para que ele nos edifique. Aproveitando que nós ainda temos algum tempinho antes de nós começarmos, esse encontro da UPH, que o presbítero Paulo citou, é um encontro promovido pela Federação dos Homens aqui do nosso presbitério. Vai acontecer no próximo sábado, dia 28, não este agora, o outro, e é um momento para que os homens, mesmo aqueles que ainda não têm ligação com a UPH, mas possam também ouvir a palavra do Senhor, passar um dia juntos em comunhão, e assim possamos fortalecer os nossos laços. Os demais detalhes estão ali no nosso mural, os irmãos podem depois ter acesso a essas informações, tá? A SAF também vai promover o seu encontro, só que a SAF é um pouquinho mais chique, né? Elas vão para Avaré, vão para um encontro de mulheres bastante importante também. As inscrições já estão abertas, o parcelamento da inscrição também. Temos ali as informações no mural também. Momento em que nós nos movemos do nosso lugar para que nós possamos também aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor juntamente com os nossos demais irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias então, meus irmãos, para que nós possamos dar continuidade a esse momento de estudo da palavra. Nós estamos falando sobre o livro de Romanos, não é? E é por isso que eu gostaria que os irmãos abrissem ali, Romanos capítulo 14. Nós estamos começando esse capítulo hoje e eu quero convidá-los a ler comigo dos versículos de 1 a 12, para que nós possamos então continuar esse momento na presença do Senhor. Temos aqui Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 12. Os irmãos podem abrir e deixar abertas as suas Bíblias. Eu mesmo estarei fazendo a leitura para que nós possamos também meditar. Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus.
Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Vamos ler o versículo 8, irmãos, agora, todos juntos? E aí você já pode guardá-lo também, para que nós o leiamos aqui ao fim do nosso momento de aula, tá? 14, 8. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que nos direcione, que nos ilumine nesse momento de estudo da palavra. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te somos gratos pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta manhã e te pedimos, Pai, para que aquilo que o Senhor tem a nos dizer seja claro, seja prático e possa ser assimilado pelas nossas mentes, de forma que vivamos de modo que agrade ao Senhor. Que o Senhor possa, Pai, levar cativo a Ti agora todo pensamento, toda mente, todos os corações aqui presentes, e que nós todos possamos, ao compreender a Tua palavra e praticá-la, mostrar o Teu amor, mostrar a Tua bondade, mostrar a Deus os Teus atributos. Eu quero suplicar ao Senhor também, para que o Senhor possa, através de todos esses momentos de estudo que nós vamos ter, ser glorificado em cada um de nós. Que cada um de nós aqui possa desejar ardentemente o leite da Tua palavra. E que assim nós nos aquietemos e calemos o nosso coração diante do Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos aqui diante de nós um capítulo que já começa falando mal de quem gosta de comer legumes. Quem é que gosta de comer legumes? Só para eu saber. Então, a palavra de Deus tem algo a dizer sobre você. Olha o que diz o versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Tá vendo? Então, é lógico que isso não quer dizer absolutamente nada, tá, irmãos? É apenas uma brincadeira. Mas o ponto que está sendo colocado aqui é que Paulo está reconhecendo que no seio da igreja existem opiniões diversas sobre aspectos que não são fundamentais à fé, mas que diferem no que diz respeito à prática de cada um. Você vê, por exemplo, que o Antigo Testamento tem uma série de proibições sobre o que se pode e o que se não pode comer. E quando nós estamos no Novo Testamento, quando nós percebemos o contexto cultural mais rico, mais idólatra também, existem algumas questões que aparecem. É claro que Paulo está com essas coisas em mente em Romanos, ele desenvolve isso em outros lugares, mas apenas para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Digamos que você seja convidado para uma quermesse aqui em Itapeva, e nessa quermesse se servem comidas típicas que são dessa festa, são características desses momentos, e aí você acaba relutando, porque talvez comer daquilo possa significar um sacrifício a um ídolo, a um santo, ou a qualquer coisa nesse sentido. Os irmãos já ouviram alguma coisa parecida com isso? Se pode comer, se não pode comer. E eu gostaria de saber aqui, e irmãos, fiquem tranquilos porque a câmera está apontada só para mim, tá? Nenhum de vocês vai aparecer no vídeo. Quem aqui comeria dessas festas? Tranquilamente. Come assim, sem conflito de consciência, sem assim, problema nenhum. Quem come? Levante a mão. Pelo jeito não é uma coisa assim que eu acho que ia dar um pouco de problema, né? Tem alguém aqui que acha que não pode comer? Levante a mão e deixe levantada aí para eu saber. Aê, não precisa ter vergonha não. Muito bem. Vocês têm, o pessoal aí que diz que pode comer, vocês têm uma justificativa bíblica que possa embasar a prática de vocês? Só para eu saber como é que está. Quem diz que pode comer? Embase isso biblicamente, por favor. Não contamina o homem. É o que sai. Muito bom. Mais algum argumento, irmãos, que justifica o comer? Irmãos,
Antes da senhora continuar, dona Esther, nós não estamos aqui num tribunal, tá? Nós não estamos discutindo, não estamos culpando, ninguém vai ser condenado ou disciplinado aqui hoje, tá? Nós estamos discutindo uma situação, só isso. Aí, ao final do estudo, se você ainda tiver... Mas pastor, pode ou não pode? Calma, tá? Mas por enquanto nós só estamos conversando. Pode falar, dona Esther. Não comer. Certo. Dona Daíse também. Aprendeu a não comer. Aham. Pena que nenhum dos filhos da senhora está aqui para a gente perguntar para eles se eles ainda não comem, né? Mas seria interessante nós discutirmos isso. Mas, ali atrás, seu Nelson. Aham. Legal. Só um pouquinho. Luciano, você levantou a mão também? Pode falar. Você então não comeria? Presbítero Josivaldo. Questão de comer ou questão de participar? Não, comer. Comer. Eu também aprendi assim, a questão de não comer, a questão do sacrifício. Mas, segundo a palavra de Deus, Você come sem culpa. Tá, beleza. Paulo, tô indo pela ordem das mãos, tá, irmão? Se alguém levantou a mão e não falou, só me faça um aviso aí que eu quero ouvir você. Paulo. Sim. Vamos abrir lá no texto, irmãos, que o Paulo está citando para... Certo. 1 Coríntios é o livro seguinte, né? Então não tem muito segredo, não. A gente está em Romanos, próximo livro, 1 Coríntios, capítulo 8. Aí o Paulo vai indicar os versículos e nós vamos ler. Uhum. Mas aqui a questão não existe comida sacrificada a ídolos, porque não existe esse Deus, não existe poder nele. Paulo argumenta dessa forma. Uma vez que eu sei quem é o Deus verdadeiro e único, aquele que tem poder sobre o universo, eu posso comer livremente, porque ele criou todas
Uhum. Então eu costumo, já vem falar até brincar com o uso em algumas aulas, se tem lá um despacho, encruzilhado, tá quentinho, franguinho, fala, acabou de ser colocado, você está faminto. O que você vai fazer? Você vai ficar passando fome ou você vai comer aquilo ali? Dá graças a Deus e come. Ele é o Senhor, é Ele quem fez, Ele tem poder sobre tudo. Né? Então, Primeiro chuta. Ai, ai. dá graças a Deus, Ele é Senhor da nossa vida e do universo. Né? Ele quem faz tudo. Muito bem. Sim. Irmãos, podem falar, tá? Temos tempo. O presbítero Paulo me deu bastante tempo hoje. E até a final da Copa os irmãos vão sair. Fiquem tranquilos. Pode falar. Pois não. Salmo 115, né? Não, pô, irmãos, é como eu disse, ninguém está sendo julgado, condenado, processado, a gente só está conversando. E a gente só está conversando porque o texto está nos apresentando uma situação que demanda discussão na igreja. É por isso que eu quis tratar desse texto aqui com você, não pela sequência natural, porque é isso que a gente está fazendo mesmo, Romanos, tal, versículo por versículo. Mas a grande situação aqui é que vocês repararam que na igreja, mesmo que nós concordemos em algumas coisas, nós discordaremos em outras. Vocês perceberam? Esse aqui é um assunto que nós não estamos numa só posição. Nós temos gente que defende dos dois lados. E Paulo agora está se voltando para essa situação para nos ensinar o que fazer. O que fazer quando na igreja nós tivermos esse tipo de situação, onde em aspectos não essenciais da fé, nós temos discordância. O que eu quero dizer com aspectos não essenciais da fé? Por exemplo, se existisse alguém aqui entre nós que não cresce na bendita e santíssima Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eu tenho autoridade bíblica para dizer, você não é um cristão. Se você não cresce no sacrifício vicário de Jesus Cristo como único meio de salvação, eu tenho autoridade bíblica para dizer, você não é um cristão. Se você não cresce, por exemplo, que Deus é soberano, que Deus é santo, que Deus é justo, eu teria autoridade bíblica para dizer, você não é um cristão. Mas aí, ao mesmo tempo, irmãos, nós vamos ter questões como essa, dividindo as nossas opiniões sobre se pode ou não pode comer. E qual é a conclusão que eu chego? Eu posso dizer, por exemplo, para uma pessoa que acha que não tem problema nenhum comer esse tipo de comida, que ela não é um cristão? Eu posso dizer, por exemplo, para uma pessoa que não come de jeito nenhum, que ela não é uma cristã? Eu posso. Isso é o que Paulo vai colocar aqui para nós. Então, aspectos, meus irmãos, como santidade, doutrina de Deus, quem é Jesus Cristo, autoridade bíblica, se você não cresce, por exemplo, que a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia diz que você não é um cristão, que você não é um filho de Deus, tá? Não são esses aspectos que estão sendo discutidos aqui. Não é esse tipo de discordância que eu estou falando. O que eu estou falando são de questões como essas. Nós temos aqui filhos de Deus, que vivem para a glória de Deus, que buscam agradar a Deus e que diferem em termos de opinião em relação a assuntos assim. Como nós vamos agir quando isso acontecer? O meu papel é ensinar para você o que a Bíblia diz. Mas eu compreendo que em alguns momentos o que a Bíblia diz pode ser um tanto quanto difícil para alguns. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que eu hoje aqui, pela Bíblia, mostrasse para você que é pecado comer. Se você acha que não é pecado, você vai voltar para casa pensando assim, eu não estou muito certo. Eu não sei se eu... E o contrário, se eu chegasse para você hoje e dissesse assim, olha gente, não é pecado. Pode comer, pode repetir, pode dar graças a Deus, como vocês falaram,
pode se alimentar, pode pegar tropeiro para você, para sua casa, que não vai acontecer nada com você. O máximo que pode acontecer é uma indigestão se você comer demais, mas fora isso não vai acontecer nada. Talvez você que acha ainda que é pecado, possa dizer: ai, pastor, mas eu prefiro não me arriscar. Pode acontecer. Como nós vamos agir, meus irmãos, quando o assunto for esse? Então, para que nós possamos continuar aqui, antes de abrir de novo para vocês, eu queria apenas mostrar como que isso aqui acontece no texto. Paulo vai nos introduzir aqui em Romanos, pela primeira vez, a uma classe de pessoas na igreja que são os débeis na fé. Olha o que ele diz a respeito disso. Versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé. Certo? Aí o 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. O que é e o que são essas pessoas que a palavra de Deus chama de débeis na fé? Esse vai ser o nosso primeiro assunto aqui nesta manhã. Você lembra de ter ouvido isso em algum outro texto da Bíblia? Débil na fé, fraco na fé ou coisa assim? Você lembra de ter lido isso em algum lugar? Lembra? Mais ou menos? Então, uma coisa que é preciso deixar claro aqui. O que é débil na fé, tem fé, tá? Não é um descrente. O que é débil na fé ainda não tem opinião formada sobre assuntos não essenciais. É uma pessoa que ainda está adquirindo maturidade para que ela consiga exercer a sua fé no mundo. O que o apóstolo Paulo chama de débil na fé é aquele que se prende de fazer coisas não essenciais, tá? E apenas para conhecimento seu, Paulo usa essa palavra aqui, débil na fé, em vários dos seus escritos. Mas para mim tem uma palavra mais importante que essa, em Romanos 14, que aparece aí no versículo de número 3. Olha só. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não faça o quê? Não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Essa palavra aí, julgue, é uma palavra muito importante em Romanos, viu, irmãos? E ela aparece aqui em 14 e ao longo de toda a carta 18 vezes. E quais são os capítulos nos quais Paulo usa essa palavra julgar em Romanos? Capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 14. E só nesses capítulos nós temos a ocorrência dessa palavra. E sabe por que isso é importante? Porque qual é o assunto de Romanos 2 e qual é o assunto de Romanos 3? Talvez você não lembre assim de cabeça. E Romanos 3 esteja claro. Romanos 3 nos diz, por exemplo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso não julgue. Quer ver só? Eu sei que eu já passei por aqui, mas eu queria que vocês voltassem lá para o capítulo 2, só para a gente ver onde que essa palavra julgar aparece, tá? Romanos 2, 1, ela já aparece aí 3 vezes. Alguém que puder, pode ler para nós o capítulo 2, versículo 1. Quem puder já pode engatar aí e ler. Olha aí. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Essas 3 ocorrências aí, irmãos, são da palavra do verbo julgar no texto grego. É que, no caso desse versículo aqui, a terceira ocorrência foi traduzida como condenas, mas julgar é o verbo original que está sendo dito aqui. Eu queria que os irmãos observassem, nós já passamos por aqui, é verdade, mas eu queria que os irmãos observassem o que Paulo está querendo dizer aqui. Vamos por partes, então? Como é que o versículo começa? O que o homem é, segundo Paulo? Indesculpável. Ou seja, o que uma pessoa indesculpável é? Oi? Ele tem culpa. E em que momentos o homem tem culpa, segundo Paulo? Quando ele julga. E
Por que o homem é indesculpável porque ele julga? Oi? Porque quando ele julga, o que ele está fazendo? Ele está praticando a mesma coisa que ele está condenando. Meus irmãos, olha o que Paulo está falando. Todas as vezes que a gente emite um juízo de valor sobre alguma coisa, nós estamos nos condenando, segundo Paulo. Porque, segundo ele, nós praticamos a mesma coisa que nós estamos condenando. Aí eu queria que você parasse e perguntasse para Paulo, como é que ele sabe? Como é que ele sabe disso? Será que Paulo, por exemplo, é claro, Paulo não está escrevendo no nosso tempo. Nós entendemos que esse texto vale para a nossa época porque ele é inspirado por Deus. Mas pense, na carta original, as pessoas recebendo lá a carta de Paulo, e aí Paulo falando assim, viu homem, quando você julga, você está se julgando, você está praticando a mesma coisa que você condena. Como é que Paulo poderia ter autoridade para dizer isso? Será que Paulo, por exemplo, conhecia todo mundo e por isso ele falava, você está... Por que Paulo falou isso, irmãos? Como é que Paulo poderia dizer coisas assim? Com tanta certeza, sem medo de errar. Por que Paulo disse isso? Oi? Paulo poderia estar usando a própria experiência? É uma tese possível, eu acredito que sim. Que outras explicações nós poderíamos dar? Como é que Paulo poderia dizer uma coisa dessa? Porque, irmãos, olha, quando a gente emite um juízo de valor desse peso aqui, a gente está sendo extremamente ousado. Talvez você, se eu estivesse falando, viu, o que você está falando aí? Você faz a mesma coisa. Você podia pensar, pera aí, não é bem assim não. Você está falando, pastor, coisa que o senhor não sabe. Mas Paulo está falando com uma autoridade aqui, irmãos, que vem de Deus. Como é que Paulo poderia dizer isso? Por que o que Paulo escreveu lá para os romanos vale para nós e a gente pode ler isso aqui e realmente se sentir atingido pelo que Paulo está falando? Por que ele tem tanta certeza disso? Deus sabe que a gente é assim. Vou dar um exemplo para você. Em outro lugar da palavra de Deus, no Novo Testamento, Jesus disse a mesma coisa que Paulo disse aqui. Jesus disse lá em Mateus 7, por exemplo, não julgueis... Não julgueis, para que não sejais julgados. O que Jesus quis dizer com isso? Pastor, o mesmo que Paulo quis dizer aqui. Sim, mas o que eles quiseram dizer? Eu vou explicar para você. Não é que a gente não pode julgar, tá? Mas Paulo e Jesus nos estão lembrando de uma coisa. Toda vez que você criar um critério para avaliar alguma coisa, você também estará dentro desse critério. Vou dar um exemplo. Digamos que você odeie a cor vermelha por causa do PT. Digamos que você criou assim, uma aversão pela cor vermelha por causa dos estragos que o PT fez no Brasil. Ou, se não é PT, pode ser o amarelo e o azul do PSDB, pode ser qualquer coisa. Mas vamos imaginar que você venha para frente, que você fale, que você legisle, que você crie um princípio mais ou menos assim. Não podemos usar vermelho, porque vermelho é uma cor, e pode ser qualquer outra cor, tá? Mas eu vou usar o vermelho aqui para efeito de exemplo, tá? Aí, de repente, você ganha da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, uma camisa vermelha. E você vem na igreja com a mesma camisa vermelha que você disse que não podia usar. O que as pessoas vão fazer com você? Mas você não falou que vermelho não podia usar? Por que você está usando? Outro exemplo. Vamos imaginar que você ache a coisa mais absurda do mundo, sentar no último banco da igreja. Você fala assim, não, eu não vou sentar no último banco da igreja nunca, porque quem senta no último banco é quem está atrasado, e eu nunca chego atrasado. Aí acontece um problema qualquer lá com você e você vai chegar atrasado, e você senta no último banco. As pessoas vão olhar para você e vão falar, o que aconteceu? Caiu da graça? No último banco, você? Por que você veio no último banco? É por isso que algumas pessoas falam que se for para chegar atrasado, nem vão. Para não ser expostas ao ridículo pelo critério que elas mesmas criaram. Então é isso que o apóstolo Paulo, é isso que Jesus está dizendo. Quando você cria um critério, meus irmãos,
você vai estar dentro dele. Nós costumamos julgar como se nós estivéssemos acima do critério. Paulo vai dizer, você vai estar abaixo, como todo mundo. Porque é isso que Deus leva em consideração. Se você falar, é pecado tal coisa, isso vale para você também. A gente está acostumado, meus irmãos, a viver como se não valesse. Mas o que Paulo, o que Jesus e o que todos os autores do Novo Testamento vão nos explicar é que tudo que você criar em termos de regra, vale para você também. Vamos imaginar que você criou lá na sua casa uma regra de que não se perde escola dominical em hipótese alguma. E no dia anterior você recebe uma visita que vai almoçar na sua casa. E aí você pensa assim, eu acho que não vai dar para ir na escola dominical amanhã, porque eu vou ter que fazer comida para esse povo aqui. O que você vai fazer? E aí eu digo para você, sabe por que isso cria um conflito moral na sua cabeça? É porque você criou uma regra. Você criou uma regra. Essa regra é bíblica? Essa regra é inspirada por Deus? Não, é uma coisa nossa, é uma coisa própria. A gente inventou isso. Então a gente fala, eu acho que eu não... Mas será? Todos esses conflitos, meus irmãos, têm tudo a ver com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, quando você julga, quando você legisla, baseado num critério próprio, lembre-se, você também está debaixo dele, diante de Deus. Nós estamos acostumados a olhar ao redor e falar, fulano de tal, que vergonha, chega e senta no último banco da igreja, mas também chega 20 minutos atrasado, tem que sentar no último banco mesmo. Você criou uma regra. Eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que é isso que eu penso, eu estou dando exemplos, tá? Vocês que estão no último banco aí, vocês não se sintam ofendidos de jeito nenhum. Eu não estou falando de vocês, eu estou dando exemplos, tá bom? Vocês entenderam isso, pessoal do fundão aí? Então tá bom, ótimo. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Todo tipo de regra que você cria, você está debaixo dela também. Nós temos que aprender a viver assim. E qual é o efeito de você aprender isso? Você vai criar menos regras. E como é que Paulo termina, meus irmãos, esse texto aqui? Olha o 2,16, a palavrinha julgar aparece aí de novo. Quem pode ler o 2,16 para nós, por favor? O que o evangelho, meus irmãos, vai julgar segundo o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Hein? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Olha só o que Paulo está falando. Mas Paulo é ousado. Sabe como é que ele fala isso? Ele termina o versículo falando assim, ó, de conformidade com o meu evangelho. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza que ele estava na verdade, meus irmãos, que ele solta essa. Ó, Deus vai fazer isso baseado no que eu estou falando. Então, o que Paulo está defendendo aqui em Romanos 2? Julgar é uma coisa perigosa, por quê? Primeiro, você vai estar debaixo do critério que você mesmo criou. E segundo, Deus vai julgar a mesma coisa que você está julgando nos outros, em você mesmo. Deus vai fazer isso. Então, meus irmãos, qual é a tese de Paulo em Romanos 2? Se não existisse lei de Deus, ainda assim você seria culpado. Porque você ia cair baseado nas coisas que você pensa. Digamos que não existisse mandamento, não existisse lei, não existisse palavra de Deus, não existisse princípio que servisse para ninguém e que você mesmo fosse a referência de certo e errado na sua vida. Baseado no que você pensa, você também cairia. Porque, meus irmãos, é só vocês pensarem assim. Alguém aqui tem um horário fixo para acordar todo dia, que é aquele mesmo horário e sempre foi e nunca vai mudar? Quem tem isso aqui? De acordar todo dia no mesmo horário? Ninguém? Mas que surpresa, essa me surpreendeu, de verdade. Mas vamos imaginar que você tivesse o horário das 6h30 para levantar todo dia. Você ia conseguir levantar 6h30 todo dia? Você ia conseguir? Imagina se você tivesse criado uma regra, falando assim, ó, Deus só abençoa quem levanta às 6h30. Um dia você ia perceber que você não ia ser abençoado por Deus, que você não ia conseguir levantar às 6h30. E aí, sabe qual é o pior? Quando as pessoas falam assim, ué, mas você não acha que tem que acordar às 6h30? Por que você não acordou? Aí você vai falar, não, porque eu estava cansado.
Nós vamos ter uma resposta pronta para a gente mesmo ter quebrado as nossas regras, entendeu? Ninguém pode quebrar as nossas regras, mas a gente pode. A gente pode. E o que Paulo está dizendo é isso. Nós, meus irmãos, somos seres que cresceram, que nasceram no pecado, e ainda que não existisse lei nenhuma, nós seríamos condenados baseado no que a gente mesmo pensa. Por isso é que Paulo diz no versículo 11. Alguém pode ler o versículo 11? 2:11. 2:11. Percebeu? Aqui, o que Paulo está defendendo de maneira mais profunda é assim. Existe um povo que está debaixo da lei dele, que é o povo judeu. O povo grego, ao qual os romanos pertenciam, não conhecia a lei de Deus. Não conhecia evangelho, não conhecia Antigo Testamento, não tinha nada disso. Mas Paulo está dizendo, eles também são culpados. Por que eles são culpados? Porque ainda que não exista uma lei que eles conheçam e que eles vivam por ela, eles estão se condenando e se julgando de acordo com o que eles mesmos criaram. Então, em todas as culturas existe pecado. Em todas as culturas existe erro. E todos nós, em qualquer momento, em qualquer hora, erramos. Por isso, Paulo usa a palavrinha julgar aqui em Romanos 2, nos afirmando o seguinte: é perigoso você criar critérios, porque você mesmo vai ser apanhado por eles. Então, não julgue como se você estivesse acima do critério. Julgue como se você estivesse abaixo do critério. Tá? E eu digo isso, irmãos, porque isso aqui na igreja, essencialmente, eu não estou querendo dizer neste ambiente apenas, mas em todos os lugares, em todas as igrejas, nós vamos ter dificuldades assim. Nós vamos ver pessoas reclamando, por exemplo, da frequência. Nós vamos ver as pessoas olhando umas para as outras e falando assim: nossa, esse povo aqui é descompromissado, hein? Esse pessoal não vem na igreja, é difícil, não vem na igreja. Mas você que está dizendo isso, você vem sempre? Olha como é perigoso isso. Não, porque crente de verdade vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo. Mas você vem na quarta, na sexta e no domingo? Sempre, toda semana? Oi? Seja honesto, você vem? Não vem. Então, qual é o ponto? Então você está criando um critério que avalia outros, mas não avalia a si mesmo? Paulo está dizendo, para com isso. Besteira, não vai adiantar. Capítulo 3, olha só o que diz aí. Essa palavrinha julgar aparece também no capítulo 3, meus irmãos, e aparece aqui já nos primeiros versículos. Olha só o que diz aqui. Versículo 3 e versículo 4. Alguém poderia ler para nós, por favor? Romanos 3, 3 e 4. Muito bem. Então, agora, meus irmãos, Paulo está focando nos judeus, no capítulo 3, tá? No capítulo 2 ele disse: os judeus que receberam a lei de Deus são culpados pela lei de Deus. Os que não receberam a lei de Deus, que são gentios, que são os que não são judeus, também são culpados pelo próprio sistema moral deles. E aí, em Romanos 3, Paulo está falando sobre o judeu. Por quê? Porque o grande problema é que Deus deu a lei para os judeus, mas mesmo assim os judeus não obedeciam essa lei perfeitamente. E Paulo está perguntando assim, então: Deus deixou de ser fiel porque os seus servos não o obedecem? E como é que Paulo responde essa pergunta? Versículo 4. De maneira nenhuma. Por quê? Porque o critério para nós avaliarmos a Deus não diz respeito ao homem, mas diz respeito ao próprio Deus. Deus não é regido, meus irmãos, pelos nossos próprios critérios. Se nenhum homem obedecesse à lei de Deus, Deus não deixaria de ser justo, Deus não deixaria de ser bom, porque Ele mesmo está debaixo do sistema que Ele criou. Então, o que Paulo está querendo chamar a sua atenção aqui é justamente para esse ponto. Se não existisse ninguém nesse mundo que cumprisse a lei de Deus, que obedecesse a lei de Deus, ele ainda assim continuaria sendo santo, continuaria sendo bom, porque ele está debaixo desse sistema que ele criou. Quer ver um exemplo? Deus precisaria ter criado o mundo em 6 dias? Sendo todo poderoso? Deus precisaria de 6 dias para criar o universo? Ele poderia fazer assim, e tudo que ele criou em 6 dias se criaria no mesmo instante, porque ele é todo poderoso. Mas então por que ele criou o mundo em 6 dias? Com um detalhe: o que ele fez no 7º dia, meus irmãos?
Deus fica cansado? Deus se cansa? Deus fica cansado? Sim ou não? Mas então por que ele descansou no 7º dia? Porque alguns anos mais tarde ele daria um mandamento que seria mais ou menos assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Baseado em quê que ele fez isso? Na atitude dele mesmo. Ele é o nosso exemplo, meus irmãos. Deus é um Deus que ordena coisas que ele cumpre. Simples assim. É por isso que ele é Deus. Ele nos deu mandamentos aos quais ele mesmo se submeteu. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor, é o sábado do Senhor. Ele mesmo fez isso. Então, nunca ninguém poderia chamar Deus, por exemplo, de workaholic, viciado em trabalho. Deus nunca teria estresse por causa de trabalho. Deus nunca passaria por isso, porque ele trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Trabalhou 6 dias, descansou no 7º. Irmãos, ele nos manda fazer porque ele obedeceu, porque ele mesmo está. Por que Jesus morreu na cruz, por exemplo? Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Jesus pecou? Não, mas por que ele morreu então? Porque ele estava cumprindo aquilo que Deus determinou para o homem, que o homem não foi capaz de cumprir. Esse é o ponto. Deus se submeteu às próprias leis, meus irmãos. Por isso que julgar é uma coisa complicada. É só ele que pode fazer isso. O que tudo isso tem a ver com Romanos 14, que é justamente o texto que nós temos diante de nós para expor? O que Paulo recomenda, meus irmãos, baseado em todo esse contexto, para que nós façamos com aqueles que ainda têm discordâncias em aspectos não essenciais da fé? Veja, o que Paulo está querendo dizer para nós, eu vou tentar dividir o meu argumento em 2 coisas, para que a gente possa seguir firmado aqui. O que é que Paulo diz que nós devemos fazer com aqueles que são débeis na fé? O que Paulo diz? Romanos 14, 1. Qual é a primeira palavrinha? Acolhei. Ou seja, o que nós devemos fazer, meus irmãos, com aqueles que fazem uma grande tempestade por aspectos não essenciais da fé? O que nós devemos fazer com eles? Acolher. O que é acolher? O que é acolher? Você sabe o que é acolher? Você é um bom acolhedor? Então acolha pra gente. O que é acolher? Aceitar. O que mais que é? Trazer para perto. Eu gosto mais dessa definição. Trazer para perto. Irmãos, às vezes é preciso de paciência, viu? Para trazer algumas pessoas perto de nós. Por isso que a gente às vezes vive meio longe. Porque daí cada um vive com os seus problemas, cada um se preocupa apenas com as suas próprias coisas. E eu conheço pessoas assim. Não, eu não quero ter muito contato mesmo com as pessoas, porque é o seguinte: eu já tenho muito problema. Se eu for resolver os meus e os dela ainda, então vai ser muito mais difícil e tal. Mas olha o que Paulo está falando. O que é débil na fé deve ser acolhido. Em que condições? O que o versículo 1 fala? Não, porém... Ou seja, quando você tiver uma pessoa débil na fé na sua frente, você deve acolhê-la. Mas você não deve, segundo Paulo, fazer o quê? Discutir opiniões. Não perca o seu tempo fazendo isso. Por quê? Porque Paulo vai explicar para a gente, nos versículos seguintes, que as pessoas que, por exemplo, nesse aspecto de comer, né? Ele chama assim, crê, no versículo 2, que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ele está dizendo que algumas pessoas, por exemplo, não vão comer carne. E aqui, meus irmãos, é uma coisa muito contextual, viu? O problema aqui, a respeito de comer carne, era o seguinte: todos os lugares nos quais você podia comprar carne naquele tempo eram necessariamente os templos pagãos. Não tinha açougue, igual a gente tem aqui, saindo aqui da igreja, indo naquela direção, a padaria, você vai ter um açougue, que o açougue vai lá e está vendendo carne, você compra e beleza. Não tinha isso naquela época. O único lugar que você precisaria ir para comprar essas coisas eram nos mercadores que vendiam esse tipo de coisa próximo aos templos pagãos.
para que as pessoas comprassem e oferecessem lá o sacrifício delas. Mas aí os crentes começaram a perceber que isso era um problema. E algumas pessoas disseram, não, imagina o que as pessoas vão pensar quando elas me virem indo lá em direção ao templo do Deus tal para comprar carne para o meu almoço. Eu vou comer só legume. Eu não vou passar essa vergonha. E outras pessoas, por outro lado, diziam, não, qual que é o problema? Eu vou lá, vou comprar, quero comer. E esse era o debate. Esse, meus irmãos, é um debate que não é um debate assim nosso, sabe? Não é do nosso tempo, não é da nossa época. O que talvez seja mais da nossa época, seja essa coisa da festa, da quermesse, da festa de Santana, que são características da nossa cultura local aqui brasileira. Vocês entenderam? Vocês entenderam, meus irmãos, qual é a situação? O que Paulo recomenda nesse ponto? Olha só. Versículo 3 nos dá uma direção que até para mim, que eu quero confessar e está sendo gravado, depois vocês vão ver, até para mim é difícil seguir essa direção. Porque, meus irmãos, a pior coisa que existe, e aqui eu estou abrindo meu coração para você, é quando uma pessoa se escandaliza por um aspecto secundário da fé. Eu conheço pessoas que, se verem uns aos outros na balada, não vai achar problema nenhum. Mas se vê o pastor, por exemplo, o presbítero, o diácono, almoçando com a família, e tiver um copinho de cerveja na mesa, meu Deus do céu. Vai virar um escândalo que, meu Deus... A pessoa vai sair do restaurante, da churrascaria, e vai falar assim, você não sabe o que aconteceu. Eu estava lá almoçando, não sei o quê, e a hora que eu olhei na mesa do irmão fulano, tinha uma garrafa de cerveja lá. Meu Deus do céu. Eu acho que esse tipo de coisa é mais da nossa cultura do que naquela lá. Mas olha só o que Paulo recomenda no versículo 3. Olha só, hein? Vamos ler? Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Por quê? Qual que é a justificativa de Paulo? Por quê? Deus o acolheu. Percebeu, meus irmãos, as palavras que Paulo está usando? Versículo 1. Acolhei o que é débil na fé. Versículo 3. Porque Deus o acolheu. Por isso que eu estou dizendo, uma pessoa débil na fé é uma pessoa crente. Uma pessoa débil na fé é uma pessoa que tem fé. É uma pessoa que está querendo sinceramente agradar a Deus. É por isso que Deus a acolheu. Algumas coisas não estão ainda firmadas na cabeça dela. Mas qual que é a justificativa dela? Ela quer servir ao Senhor. E ela crê que servindo ao Senhor desse jeito é a coisa certa a se fazer. Por isso não despreze. Deus aceitou isso. Deus aceita que você coma, mas Deus também aceita que você não coma. Entenderam? Isso é muito difícil, irmãos, porque o escândalo vai aparecer. Eu acho que a gente se escandaliza não pelo que deve, mas pelo que não deve. Que é exatamente essa questão aqui de comer. Esse é o grande problema, eu acredito. Nós fazemos tempestade em copo d'água por causa disso. Mas Paulo está dizendo, quanto a comer, quando o assunto é comer, gente, Deus aceitou a pessoa que come, Deus aceitou a pessoa que não come. E Paulo termina essa justificativa dizendo no versículo 4 assim, ó. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. O que isso significa? O texto está dizendo o seguinte, se Deus te deu crescimento, se você tem crescido, se você tem desenvolvido, se você tem amadurecido na sua fé, seja você alguém que come ou que não come, você só consegue progresso porque quem te deu progresso? Segundo versículo 4. O Senhor é poderoso para o suster. Ou seja, quem está abençoando a caminhada de cada um de nós que cresce na fé? Quem é? É Deus. Deus está dando esse crescimento. Deus está dando crescimento. Essa pessoa está progredindo. Algumas coisas não estão claras na mente dela ainda, como essa questão secundária de comer. Mas o que nós temos que considerar é que Deus está dando crescimento para ela, mesmo ela sendo assim. Então nós temos que aprender a conviver com isso. Tá? Ficou claro isso, meus irmãos? Então qual vai ser o nosso esforço daqui por diante? Se você acha que não pode comer, continue pensando assim, sem julgar quem come. Amém? Amém? Se você come, você vai continuar comendo sem desprezar quem não come.
Esse vai ser o nosso acordo bíblico a partir de agora, certo? Então, o que você acha que o seu pastor vai falar, ou os seus presbíteros que estão presentes aqui vão falar, quando você chegar para eles e falar assim: ô pastor, presbítero, eu vi o Gilberto lá na festa de Santana comendo um tropeiro. O que você acha que o seu pastor e que os seus presbíteros vão falar para você? Me dê um pedacinho que eu também quero. Não é isso. Mas a gente vai responder o que o texto está falando aqui. Versículo 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Por quê? Por quê? Deus o acolheu. Meus irmãos, tudo que é secundário na fé, é assim que a gente vai tratar. Secundário. Comer é secundário. O que você come é responsabilidade sua. Nós não temos legislação bíblica para definir o que você deve ou não colocar na sua mesa, tá? O que você come é coisa sua. Aspecto secundário. Tá certo? Por exemplo, eu sempre falo aqui para vocês, eu não como peixe, porque eu não gosto. Agora, se você quer no seu domingo seu almoço de domingo com a sua família, pegar um daqueles peixão bem grande, assá-lo com batata, com cebola, ou com sabe sei lá o que você assa, faça assim com toda a alegria possível. Agora não me convide. E se você me convidar, faça uma carninha moída para mim. Simples assim. Eu não vou criar caso com você. Agora, se você me convidar para uma festa na qual reinam os prazeres da carne, mas esse escândalo é bíblico. E aí nós vamos ter que conversar mais sério. Tá? Comer, meus irmãos, não é um aspecto essencial da fé. Certo? Estamos combinados? E olha só como a Bíblia é sábia, meus irmãos. Por que vocês acham que Paulo usou o exemplo de comer e não de beber? Por que vocês acham isso? Está bem claro aqui, ó. A questão é comer. Por que você acha que Paulo deu um exemplo de comer e não de beber? Por que você acha? Vamos tentar pensar um pouquinho na mente de Paulo? Por que Paulo deu esse exemplo? Comer e não beber. Por que está escrito assim, ó? Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes e não coisas do tipo. Um crê que de tudo pode beber, mas o débil bebe suco de laranja. Por que você acha que Paulo escolheu comer e não beber? Solta aí, é bem fácil. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia dá orientações específicas quanto ao beber. Claramente, tá? Mas isso fica um assunto para depois, beleza? Vamos lá então. Paulo então continua falando sobre essas coisas, meus irmãos, dizendo assim, ó. O versículo 5 vai nos falar agora sobre um outro aspecto da debilidade na fé, que não tem muito a ver com comer, mas tem a ver agora com a maneira de enxergar o mundo. Paulo vai falar agora de um outro tipo de coisa. O versículo 5 vai falar assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Aí, como é que Paulo termina? Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Muito bem. O que essa questão de um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, o que será que isso significaria? Pois não. Não, claro. Pode, à vontade. Entendi. Essa é uma questão, e eu até me sinto bastante confortável para falar sobre isso, porque um dos trabalhos que eu fiz para o seminário aborda um texto onde isso aqui acontece, tá? A pergunta é assim, que o presbítero Vardo fez.
No Antigo Testamento, você tinha bastantes especificações sobre como você deveria preparar o seu sacrifício. E aí, uma das especificações é a seguinte: você não poderia comer carne no seu próprio sangue. E aí as pessoas dizem, então isso é carne mal passada. Porque a carne mal passada está lá ainda com o seu aspecto, tem um pouquinho do sangue nele. E tem gente que lê aquelas coisas na Bíblia e pensa, mas então eu não posso. O negócio da carne de porco, por exemplo. Eu sei que entre os adventistas isso é uma coisa assim mais, talvez, debatida. Mas alguém aqui tem problema com carne de porco? Tem alguém aqui que tem problema com carne de porco? Exatamente. Quando acabou, beleza, né? Mas tem algumas pessoas que vão olhar para aquilo, porque, irmãos, o Antigo Testamento proíbe o consumo de carne de porco? Sim, claramente. Claramente. Animal de fenda, animal de casco, tá lá. Agora, o que explica então a gente hoje comer sem culpa nenhuma, sendo que naquele tempo as coisas parece que eram mais proibidas e tal. Existe um momento onde existe essa transição, e eu acredito que existe exatamente isso. Quer ver? Atos capítulo 10, por favor. É um texto que eu trabalhei no seminário, fiz exegese dele, e eu me sinto, e como professor deu nota máxima, então eu acho que está certo, né? Então eu vou passar para você o entendimento que eu tive estudando o texto, tá bom? E eu quero então que você também, se essa for uma questão que impediu você de comer determinadas coisas, eu espero que isso também te ajude a dissipar da sua mente, tá bom? Mas sempre naquele aspecto, comer é secundário. Se você não quiser comer carne de porco, carne de animal com casco, né, e tal, coisa que é com você. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Capítulo 10, Atos capítulo 10, versículos de 9 a 16, uma visão que Pedro teve. Acho que vocês já ouviram falar dessa visão. Mas vamos estudá-la mesmo assim. Por quê? Porque o assunto de comer é secundário, tá? Se a gente estivesse falando aqui sobre santidade, eu diria, não, todo mundo tem que ser santo. E a regra para ser santo é uma só. Se você estivesse falando aqui sobre Bíblia, eu vou dizer, não, a Bíblia é autoridade. Não tem texto nenhum que não seja autoritativo na Bíblia. Se você quiser descartar a Bíblia, você não é um cristão. Ponto. Agora, esse ponto aqui é secundário. Estou enfatizando para ficar claro. Senão você vai sair daqui pensando assim, o pastor falou que a gente pode fazer o que quiser, porque Deus acolhe o débil na fé. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo aspectos secundários, como comer. Tá bom? Atos 10, versículos de 9 a 16, a história é a seguinte. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Meio-dia, tá? Estando com fome, quis comer. Por isso, hora sexta. Meio-dia. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Vou parar um pouquinho aqui a leitura e vou perguntar para você. Olha a descrição do versículo 12. Pedro enxergou um grande lençol, tá? E nesse lençol, olha o que tinha nele, versículo 12. Toda sorte de quadrúpedes, ou seja, animais que andam em 4 patas. Que mais? Répteis da terra e aves do céu. Ou seja, vamos tentar pensar aqui, que animais você acha que Pedro viu descendo desse lençol? Que poderiam se encaixar aqui dentro da... É a primeira coisa que eu falaria, cobra. Pena que o Jades não está aqui, porque eu sei que ele gosta de carne de cobra, né? Mas é certo nós falarmos que Pedro viu uma cobra ali? Porque a cobra é um réptil, não é? Jacaré. Tinha jacaré ali. Que mais que tinha? Tinha sapo. Tinha cachorro. Tinha porco. Tinha javali. Tá, meus irmãos, é a descrição do texto. Toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E aqui lembrando, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas era um médico, tinha uma educação privilegiada. É por isso que ele não escreveu assim, por exemplo, contendo um monte de animais. Mas Lucas faz uma descrição que combina com o nível cultural que ele tinha. Ele sabia as diferenciações, né?
Então, o que mais animais tinha lá? Tinha pombinha, tinha pardal, tinha codorna, tinha rã, e abre parênteses, carne de rã é uma delícia, tá? É muito bom, de verdade, porque eu já experimentei. Faz muito tempo que eu não como, mas é bom. Lembra frango, lembra mesmo. O que mais que a gente podia dizer que tinha lá? Tinha galinha, tinha corvo, né? Então, tinha um monte de animal, toda sorte, né? Tinha um monte de coisa lá. Aí, meus, olha o Pedrão, hein? Olha o Pedrão. Olha só a visão. Aí Pedro, versículo 13. Vocês viram? Vocês estão contemplando a cena, né? Desce o lençol, um monte de animal lá dentro, e aí uma voz, versículo 13. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Vocês acham que essa voz que ele ouviu era de quem? Olha, é claro que o texto nos fala, foi uma voz. Mas Pedro entendeu, versículo 14, que era o Senhor. Porque ele fala assim, de modo nenhum, Senhor. Pedro entendeu que era Deus falando com ele. Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ou seja, Pedro enxergou ali animais que eram proibidos no Antigo Testamento. Todos eles estavam lá. Então, aí eu queria dizer uma coisa para você. Deus fala com você, mata e come. E o Pedrão diz, eu? De modo nenhum. A lei mandou que eu não comesse. E quem é que deu a lei? Quem que fez a lei? O Senhor, não é? Aí, a segunda vez, versículo 15, a voz lhe falou. O que a voz falou para ele? Ao que Deus purificou, não consideres comum. E meus irmãos, a coisa foi tão séria, que segundo o versículo 16, isso aconteceu 3 vezes. Deus precisou insistir com Pedro. 3 vezes. Você vê como essa coisa de 3 vezes era legal na vida de Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes essa visão aqui aconteceu? Versículo 16. Sucedeu isto por 3 vezes. E logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Você já imaginou isso? Levanta-te, Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Levanta-te, Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Pedro discutindo com Deus. Interessante, né? E o texto também vai nos falar, no versículo 17, que Pedro estava perplexo. Ele estava assustado. Porque ele não entendeu qual era o significado daquela visão. Então eu entendo, meus irmãos, que o significado dessa visão é duplo, tá? Primeira coisa que mudou dali em diante. O judeu agora estava autorizado a falar com os gentios. Antes não era, agora é. Segundo, as proibições de comer e beber caíram aqui. E sabe por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pensa assim, mas então Deus deu uma lei e essa lei mudou? Então Deus muda? Não, irmãos, não. Inclusive existem outros casos de maneiras em que os mandamentos de Deus mudaram. Quer ver um exemplo simples e comum? Qual é o dia da semana no qual se comemorava o dia do Senhor no Antigo Testamento? O 7º dia. Qual é o dia do Senhor hoje? É o 1º. Mudou. E por que mudou? Porque o fim da lei é Jesus. E quando Jesus veio e cumpriu aquilo que a lei estabelecia, no sentido de fazer com que nós nos reconciliássemos com Deus e cumprir a lei, a partir de agora, os aspectos circunstanciais da lei mudaram. Então, o dia do Senhor continua existindo, mas ele só mudou de 7º para 1º. A questão de nós nos purificarmos mudou também. Agora, em vez de nós nos purificarmos comendo, nós agora estaremos nos purificando de outro jeito. E a explicação, meus irmãos, era a seguinte: por que Deus deu aquelas proibições todas? Porque quando o povo de Deus estava chegando em Canaã, existiam outros povos lá. E as proibições de Deus não foram simplesmente na questão alimentar, foram também na questão do cabelo. Se você ler Levítico, você vai ver lá que Deus ordena com todas as letras: você não pode cortar o cabelo em redondo e você não pode aparar as extremidades da barba. Por que Deus faz isso? Porque Deus não queria que o povo se identificasse com os estranhos.
Então Deus dá um jeito de fazer com que eles se diferenciassem. Ah, eles comem jacaré? Aqui você não vai comer. Ah, eles comem porco lá? Aqui você não vai comer. Mas chegou um momento, meus irmãos, em que o próprio Deus derrubou isso, quando Jesus veio, e fez com que agora o povo de Deus pudesse se aproximar até culturalmente dos outros povos. Eu entendo, portanto, que essa visão aqui representa o momento em que Deus cessa com esse tipo de exigência por parte do povo. Tá bom? Então, todas aquelas proibições do Antigo Testamento aqui acabam. Porque aqui nesse ponto da história, Jesus já tinha voltado. Pedro era um judeu, mas ele ainda estava resistente com algumas coisas da lei. Até o momento em que Deus chega para ele e fala assim: ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, pode ir lá falar com Cornélio, pode ir lá falar com ele, e pode começar a comer outras coisas também. Por quê? Porque eram questões circunstanciais apenas. Os irmãos entenderam isso? Portanto, pode comer carne de porco? Hã? Agora vamos avançar um pouquinho. Pode comer jacaré? Morrendo? Não deixa ele comer você, né? Mas se você tiver a oportunidade de comer carne de jacaré, pode comer? Pode comer? Pode comer carne de javali? Pode. Pode comer carne de búfalo? Animal com casca? Casco, né? Que tem casca e fruta. Pode comer? Pode. Pode. Aqui no Brasil, quem sabe as pessoas vão encher a paciência sua, mas pode. Há quem diga que é gostoso, eu não sei. Pode comer carne de barata? Pode. Ué. Grilo. Bom, João Batista se alimentava no deserto de gafanhotos e mel silvestre. Então, pode. Entenderam, irmãos? Entendeu? Então eu acho que quando alguém chegar e falar assim, mas o Antigo Testamento não proíbe, você vai dizer para ele duas coisas. Primeiro, as proibições têm que ser entendidas no seu próprio contexto. Qual era o contexto? A terra de Canaã era uma terra habitada por outros povos, tinham outros deuses e outros costumes. Aqui, agora, por isso Deus diz para eles, vocês não vão adquirir o que eles estão fazendo, vocês vão ser diferentes, vocês vão ser santos, vocês vão ser separados. A nossa santidade hoje não é mais por vestimenta, não é mais por comida, mas é por princípio de vida. Tá? Irmãos, o dia do Senhor continua existindo. O que não existe é que o dia do Senhor agora é o 7º dia. É o primeiro dia da semana. Circunstâncias mudaram, mas o mandamento continua lá de pé. Isso quer dizer que Deus mudou? Não. Isso quer dizer, meus irmãos, que algumas coisas na história mudaram, porque o plano de Deus em Jesus Cristo foi cumprido e a partir dali, o que a lei mandava, ele obedeceu. Então hoje nós não estamos mais debaixo desse tipo de proibição. Tudo bem? É por isso, inclusive é uma das coisas que me chama a atenção. O apóstolo Paulo está dizendo, o débil come legumes. Mas se você lembrar, tem uma história do Antigo Testamento que envolve legumes também. Vocês lembram de que história eu estou falando? A história de Daniel. Daniel estava lá na Babilônia, o rei serviu o banquetão, e Daniel disse, não vou comer esse negócio aqui não. Eu vou comer legumes e água por 10 dias, eu e os meus amigos e tal. Ora, às vezes você olha para aquilo que Paulo disse e pensa, Daniel foi débil então. Ele podia ter comido isso aqui. Através da visão que ele deu para Pedro, derrubou essas coisas. Naquela época, santidade era por questão alimentar. Hoje não é mais. Então, pode comer carne mal passada? Pode. Eu não gosto muito, não. Não gosto de carne ao ponto. Mas se você quiser comer carne viva, berrando, como diz a turma, pode também. Não tem problema. Irmãos, vocês entenderam isso? Eu dei uma justificativa teológica. Não é uma justificativa cultural, não, tá? Se você falar assim, porque hoje a cultura é outra, você já está no caminho errado. O que eu disse para você é que essas proibições terem caído se explicam teologicamente e não socialmente, não culturalmente. Tá bom? Vocês entenderam? Deu para entender? Então, se a gente usar esses minutinhos finais que nós temos aqui, para nós falarmos sobre a continuidade, Paulo vai dizer então, a gente não acabou não falando, mas o primeiro tipo de debilidade na fé é a questão de comer. O segundo tipo de debilidade na fé é essa questão de fazer diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias. A gente vai falar sobre isso mais na semana que vem.
Mas eu acho que o que mais tem que acontecer agora, meus irmãos, é uma atitude prática, bem prática, no que diz respeito ao seguinte: nós não podemos pautar a saúde da fé do outro por aspectos secundários. Tá? E o que eu chamo de aspecto secundário? A maneira que ela se vê. Com saúde da fé. Certo? Você tem que olhar para a santidade, você tem que olhar para se a pessoa tem uma vida lendo a palavra de Deus. O que é secundário tem que ser respeitado. Tá? Se você não quiser comer, é como eu disse. Se você não quiser comer, não coma, mas não julgue quem come. Se você quer comer, coma, mas não despreze quem não come. Aí eu vou ter que terminar a aula, porque esse assunto foi falado, né? Mas pastor, pode comer? Essa é a pergunta. E eu vou dizer para você, biblicamente falando, a resposta que eu vou dar vai ser a seguinte. E é de novo, tá? Eu vou dar para você uma orientação bíblica, eu vou ler a Bíblia para falar. E aí é o seguinte, como eu disse, você não é obrigado a concordar com o que eu estou dizendo, se você estiver ainda preso em relação a algumas coisas. Ninguém vai julgar você, mas eu vou te dizer o que a Bíblia fala sobre esse assunto, tá bom? Podemos fazer assim? Temos ainda um minutinho. Nossa, quando eu olhei atrás era 1 minuto, agora já não tem mais minuto nenhum. Mas aproveitando, deixa eu responder isso para você. A resposta que eu acho mais prática em termos de versículo bíblico, porque está claro, 1 Timóteo 4, de 1 a 5. É uma coisa assim que eu quero pedir 2 minutos do seu tempo para a gente ir lá nesse texto e falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Uh, 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Vamos lá? Todos esses textos que os irmãos falaram sobre Jesus ter falado que o que entra não contamina, mas é o que sai, tudo isso é muito válido também. Eu acho que são coisas que têm que ser consideradas, tá bom? Mas existe uma outra coisa, e esse texto aqui é o que vai nos dar a resposta mais completa no meu ponto de vista, tá? 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Quando você tiver em dúvida sobre se pode ou não pode comer, 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Leia lá. O texto diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pois bem, qual é o contexto aqui? Meus irmãos, Paulo está condenando aqueles hipócritas, líderes hipócritas, que têm uma vida moral pregressa, depravada, mas que aparentam santidade pela conduta de proibição de algumas coisas. Então Paulo está dizendo que os ensinos de demônios, os espíritos enganadores, se verificam exatamente nessa hipocrisia. A pessoa vive uma vida moral extremamente reprovável, mas ela proíbe alguns alimentos, ela proíbe que haja casamento e proíbe uma série de coisas que Deus criou e é bom. Então Paulo vai dizer basicamente o seguinte: se você quer de fato ser santo, você precisa valorizar aquilo que Deus criou. E aí, é só você pensar num contexto religioso diferente do nosso. Existe alguma religião que você conheça que proíbe casamento? Tem uma bem pertinho da gente aqui, que não proíbe casamento para os crentes, mas os sacerdotes não se casam. Qual que é a orientação que eles dão? Por que o sacerdote não casa? Vocês sabem? Vocês sabem? Por que sacerdote católico não casa? Hã? Não entendi. Não, é proibido mesmo. Mas vocês sabem por quê? Vocês sabem por quê? É um fator,
Mas se você for pegar assim a essência da coisa, é mais ou menos assim. O sacerdote católico não casa porque os católicos entendem que a afetividade sexual tem aspectos pecaminosos. Então, para eles, sexo é uma coisa em si pecaminosa. Tá? Por isso. A Bíblia diz isso? Não diz. Porque quem criou o casamento? Deus. Esse é o ponto. Então Paulo vai dizer o seguinte: existe hipocrisia na mente que diz que aquilo que Deus criou sendo bom é ruim. E as coisas que Deus proíbe, essas pessoas dizem, não tem problema nenhum. Isso é hipocrisia. Então, meus irmãos, Paulo aqui está falando sobre duas coisas: proibir o casamento e abstinência de alimentos. A pergunta é: quem criou os alimentos? Quem criou o casamento? E tudo que Deus criou é bom. Acabou o problema. Quem criou as coisas que as pessoas usam para montar um sanduíche tropeiro? Quem criou o abacaxi, a carne, o pão, o trigo e etc? Quem criou? Quem criou? Deus. Deus pode ter criado alguma coisa ruim? Então, meu filho, manda para dentro, com parcimônia, que senão você vai passar mal. Tá bom? É isso que a Bíblia diz. Ai, pastor, mas eu ainda me sinto... Olha, é exatamente o que eu estou dizendo. Se você tiver o medo de comer essas coisas por questões de santidade pessoal, se você está querendo agradar a Deus, saiba, Deus aceita isso da sua parte. Deus aceita. Agora, se você estiver preso a esse pensamento por tradição familiar ou por qualquer outra coisa que não seja o desejo claro de glorificar o nome do Senhor, eu recomendo que você repense a sua conduta e mude de vida. Tá? Eu acho que é a melhor coisa para você. Você não precisa entrar num conflito de consciência extremamente agudo por questões relacionadas a coisas que Deus criou. Casamento não é ruim. Sexo não é ruim. Mas, irmãos, se desfrutados no ambiente correto. Tá? Sexo foi criado por Deus para ser utilizado no casamento. Sexo fora do casamento é pecado. Sexo dentro do casamento não é pecado. Faça à vontade. Agora, comer. Quando você come as coisas que Deus criou, os alimentos que Deus criou. Portanto, você está ingerindo coisas que Deus te deu. Por isso eu digo para você, se a sua motivação para não comer é santidade pessoal, Deus aceita. Agora, se a sua motivação pessoal para não comer são questões de tradição familiar, eu acho que aí eu recomendo que você repense, porque a Bíblia te autoriza a comer. Pois não. E aqui eu recomendo uma outra coisa. Se perto da sua casa tem alguma padaria, algum restaurante cujo nome seja Nossa Senhora Aparecida, pode comprar lá também, que não tem problema nenhum. Tá? Não fique com medo, sinceramente. Porque eles estão vendendo lá pão, e quem criou o trigo, a farinha, a massa para eles fazerem o pão, quem que foi? Quem que foi? Foi Deus, tá vendo? Então, fique tranquilo. Não precisa ir no restaurante El Shaddai só. Pode ir no restaurante Nossa Senhora Aparecida, o restaurante do não sei o quê. Até porque, irmãos, história da cidade de Itapeva. Esse bairro onde nós estamos se chamava, na época que a igreja foi montada, foi construída, de Presidente Médici. Conjunto Habitacional Presidente Médici. Por que você acha que o nome desse bairro mudou para Parque São Jorge? Por causa do prefeito, que era o Jorge Smith, e era devoto de São Jorge. Então eles uniram duas coisas em uma. Parque São Jorge para homenagear o prefeito e para homenagear o santo. Ai, pastor, eu vou mudar desse bairro. Eu vou dizer para você que se você acha que morar no Parque São Jorge é ruim, eu moro na Vila Nossa Senhora de Fátima.
Gente, é uma tristeza. A gente vai ligar na pizzaria, a gente fala assim, qual que é a rua do senhor? Eu falo, é a antiga rua Mirassol, rua Manuel Eloy Garcia Martinez. Que bairro que é? A gente fala, Nossa Senhora de Fátima. É meio assim, entendeu? Vai preencher cadastro do presbitério, mesma coisa. Nossa Senhora de Fátima. Vila Aparecida, tem gente que mora na Vila Aparecida. Irmãos, então, tem padaria lá perto da casa de Gilberto, que eu sei, né? Padaria Nossa Senhora Aparecida, lá na Rua Conchas. Então, se fosse pra gente ser assim, a gente ia ter que mudar. Aqui a igreja, da igreja presbiteriana para cá, que é a Rua Paulo Petzold, vai chamar Vila Presbiteriana, sei lá. Mas dali para trás, da Piedade para trás, aí pode ser Parque São Jorge, que não tem problema. Não dá pra gente ser extremista assim, viu, gente? Então, não faz mal para você, é apenas uma nomenclatura, não tem sentido nenhum. Por isso que eu digo para você, olhe para sua consciência. Se você está dentro dessa vida, porque foi o que seu pai ensinou, o que sua mãe ensinou, e eu tenho o maior respeito por tradições familiares, vocês nem imaginam. Eu tenho coisas, por exemplo, que eu peguei dos meus pais, da minha mãe, da minha avó, que eu nem reparava. Por exemplo, a minha avó, até hoje, ela faz isso. Ela guarda açúcar num potinho de sorvete dentro da geladeira. Eu faço a mesma coisa. É hábito adquirido, coisa adquirida. Entendeu? Por quê, pastor? Coisa que eu vi na minha casa, que eu cresci vendo, e é isso. Tem gente que faz churrasco porque o pai era churrasqueiro, e a mãe era churrasqueira e tal. Sei lá, tem várias coisas aí que eu considero muito legais, não me oponho, mas quando o assunto é Bíblia, irmãos, a nossa única fonte de autoridade tem que ser a própria Bíblia. Então, eu recomendo que você pense bastante. De novo, estou sendo bem repetitivo para você gravar. Se a sua motivação para não comer é santidade pessoal, Deus aceita. Biblicamente falando, Deus aceita. Agora, se você está nessa por causa de... porque é uma coisa que eu... A sua única fonte de autoridade, com todo respeito, é a palavra. Então submeta o que você aprendeu à palavra e é isso. É igual quando as pessoas falam assim, não pode bater palma no culto porque o pastor fulano ensinou. Ele podia estar errado, com todo respeito. A Bíblia não proíbe, tá? Então a gente não pode legislar em coisas assim, baseado simplesmente no que acha, no que não acha. É Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Tudo bem, irmãos? Espero que eu tenha ajudado vocês. Oi. Nos aspectos secundários, tem que deixar claro, né? Nos aspectos secundários. O que é secundário é você que vai decidir. Agora, nos aspectos primários, como santidade, etc., aí não tem como correr. Aí é a Bíblia. Tá bom? Irmãos, antes de nós... aqui eu vou pedir uma ajuda para você. Quem quiser colocar alguma pergunta sobre alguma coisa, eu não vou poder responder hoje por causa do tempo, tá? Mas pode deixar perguntado, semana que vem a gente responde. Sobre esse assunto, alguma coisa que ficou? Pois não. Engraçado que essa semana, na sexta-feira, também tem um amigo meu que ele é da quadrangular. E ele estava comentando muito sobre exatamente isso, sobre as festas e tradições da cidade. Ele fala exatamente por essa questão. Ele falou, eu falei, mas né, até então agora já tem uma resposta para ele. Mas até então ele falou para mim que essas coisas eram consagradas. Eu falei, mas como vocês chegaram a essa conclusão? Ele falou, não. Porque nós fizemos um acampamento de jovens lá na igreja, no começo do ano. Esse acampamento a gente foi feito uma oração, a gente tirar tudo que estava dentro da gente. Daí foi lá sei lá como que chama, não, foi uma sacolinha e resumindo a história. O problema deles era esse. Então eles vomitavam tudo que tinham comido há sei lá quantos anos atrás, ou meses atrás. Vomitavam tudo aquilo porque aquilo foi destinado para se consagrar. Eita. Então, esse foi a conclusão que eles chegaram lá deles lá, no momento deles que essas comidas eram consagradas e hoje ele não vai mais por causa disso. E na hora eu fiquei pensando o que eu ia falar com um cara desse, não tem resposta para isso, porque eu penso assim. E não vai, Deus foi tão claro comigo usando esse termo hoje. Então, eu penso assim, nessa questão, até as próprias igrejas,
Aham. Aí a questão era liberar mesmo. Meu Deus do céu, que loucura. Irmãos, eu queria saber assim, quem vai ser o primeiro? Aí vai, enfim, eu acredito, irmãos, que a grande situação aqui é, por exemplo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu ainda era pastor lá da Betânia, a gente queria ir para um acampamento em Poços de Caldas. E uma das formas da gente arrecadar fundos foi vender feijoada. E o que é mais interessante é o seguinte, você já imaginou o contrário? Porque se você fica com medo de comprar coisa que os católicos vendem porque é consagrado a santo, você já imaginou você vendendo feijoada lá na igreja, vendendo alguma coisa, vendendo bolinho de frango, vendendo sei lá o quê, aí a pessoa vem comprar o bolinho de frango e você pergunta, você é católico? Porque eu não posso aceitar dinheiro de santo, desculpe, não dá. Não é esse tipo de coisa, a gente não faz, mas deveria fazer então. Mas você já entendeu? Aqui a igreja já fez esse tipo de coisa, né? Vender pizza, vender bolinho de frango, vender não sei o quê. Vocês só venderam para presbiteriano? Hã? Só, era o bolinho crente, que só os crentes podiam comprar, podiam comer. Bolinho crente porque ele tinha pouca carne e muito óleo, né? Sei lá. Não dá pra gente ir criando essas coisas assim, né, irmãos? Então vamos pensar. Hoje, como eu disse, o objetivo é esclarecer para que você tenha segurança para tomar suas decisões. De novo, é aspecto secundário. Se você quiser sair daqui e continuar não comendo, você vai ter todo o meu respeito, o respeito da igreja. Nós não vamos brigar por causa disso. Por santidade nós vamos brigar, mas por causa disso nós não vamos brigar. Tá bom? Deus abençoe vocês.